Boa noite, queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham aqui para mais um estudo dessa obra fabulosa chamada Os Mensageiros, segunda obra da série de autoria do Espírito André Luiz, série essa intitulada A Vida no Mundo Espiritual. Primeiramente, eu gostaria de iniciar pedindo desculpas a todos, porque na semana passada nós teríamos a nossa live, de perguntas e respostas. Não tínhamos registrado nenhuma questão, não foi feita nenhuma pergunta ao longo dos estudos do mês de agosto, mas a gente ia fazer uma extensão dos comentários ali que nós fizemos ao longo dos estudos. Contudo, nós tivemos um problema técnico na internet aqui da nossa região e por isso ficou inviável a gente ter essa interação ao vivo. Em função disso, como nós não tivemos nenhuma pergunta, como nós citamos, então nós optamos na noite de hoje por dar continuidade aos estudos dos nossos capítulos sequenciados aí, para que a gente possa caminhar na compreensão de tudo aquilo que André Luiz pode nos entregar nas páginas dessa obra. O capítulo de hoje, ele é muito interessante, ele é intitulado Espíritos Dementados e ele vai trazer para a gente 3 casos de espíritos que estão sendo atendidos no posto de socorro que André Luiz, Aniceto e Vicente estão visitando temporariamente, posto esse dirigido, coordenado por Alfredo. E aí Alfredo vai levar então André Luiz e os seus 2 companheiros para conhecer essa atividade de atendimento a esses espíritos. Então esses 3 casos são muito instigantes, porque eles vão entregar para a gente muitas reflexões no sentido do que nós estamos fazendo ao longo da nossa encarnação. Mas talvez essa nem seja a pergunta mais interessante. Como nós estamos encaminhando as nossas questões de ordem material desse plano e como nós nos sentiríamos se fôssemos assim abruptamente desligados das providências que nós nos vemos às voltas diariamente. Isso gera uma série de outras perguntas. Como que nós devemos viver? Qual seria a função dessas atividades que a gente tem que executar diariamente? O que a gente tem que estar atento nas providências que a vida material nos demanda para que a gente possa viver neste mundo, mas voltados para uma experiência de imortalidade, não presos a valores ou questões de ordem inferior. Então todas essas questões serão ali abordadas por André Luiz nas páginas desse capítulo e é com elas que a gente vai se ocupar a partir de agora. Então vejam só, Alfredo começa explicando, diz André Luiz, que os benfeitores de Campo de Paz, ou Campo da Paz, que é o nome desse posto de socorro, localizavam naquele setor de trabalho que eles vão visitar grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados que propriamente perversos. Então vejam, no capítulo anterior, Defesas contra o Mal, ficou claro
que aquele aparato defensivo é necessário porque esse posto avançado de socorro é cercado por espíritos perversos, que ainda fazem o mal por prazer. Nesse caso, dos espíritos que já são atendidos no interior do posto de socorro, trata-se de espíritos mais desequilibrados que perversos. É interessante a gente perceber essa diferença, porque a proposta do posto de socorro é sempre de paz, como nós vimos. No entanto, não dá para se deixar anular um esforço de trabalho sem que você possa oferecer defesas quando os espíritos que estão ali no entorno do posto de socorro, vivendo naquela zona inferior, querem destruir a obra que atende a muitos que ali buscam alívio, esclarecimento. Então, trata-se de espíritos mais desequilibrados que perversos. Os doentes que tínhamos sob os olhos permaneciam em melhores condições, já se locomoviam e muitos deles já conversavam, apesar do desequilíbrio que lhes assinalava as palavras e pensamentos. Esse é o quadro geral. Então vamos ver, a partir de agora, os 3 casos que André Luiz selecionou para que a gente possa retirar aí lições. Então, o primeiro caso é de um senhor que procura Alfredo para que possa tomar algumas providências relativas à sua vida material, à sua vida de encarnado. Na verdade, os 3 casos tratam-se disso, cada um na sua especificidade. Então, André Luiz diz-nos o seguinte: Senhor Alfredo, disse um velho de barbas muito alvas, estou aguardando o resultado da minha petição. Em que ficamos quanto às minhas terras e os escravos? Então a gente já pode identificar aqui que trata-se de um senhor que era possuidor de terras e escravos naquele período mais colonial da história brasileira. Paguei bom preço ao Carmo Garcia. Sabe o Senhor que venho sendo perseguido durante muitos anos e não posso perder mais tempo. Quando volto para casa, creio esteja o Senhor ciente da necessidade de eu voltar ao seio dos meus. Esperam-me a mulher e os filhos. Então, a petição desse senhor é retornar ao seio da família para continuar a dar conta das providências que a sua propriedade, que a sua família lhe exigia. Isso é a petição dele. Né? Vamos já esclarecer esse ponto. E aí é interessante a gente notar que em todas as respostas de Alfredo, nunca vai haver a intenção de apontar ou o erro do espírito que está ali fazendo uma petição para algumas providências, ou a sua real intenção, que ele vai revelar, no caso desses 3 espíritos, ao final do capítulo. As respostas são sempre de cunho orientativo, amoroso, ainda que baseadas num esclarecimento real, mas sempre muito amorosas. Eu acho que essa é uma reflexão que a gente pode se deter. Porque quando a gente lida com as pessoas no nosso dia a dia, geralmente quando a gente esbarra no erro ou na inconsciência de alguns com relação às suas ações, aquilo que eles plantam, aquilo que eles escolhem, a nossa forma de orientar é sempre acusatória, quase sempre acusatória. Claro que alguns de nós podemos estar
em estágios aí mais avançados de conquista moral. Mas, no geral, a gente ainda resvala para esse tipo de fala mais acusatória e menos esclarecedora, né? E aí o Alfredo então vai dizer: sim, Malaquias, você reclama com razão, mas sua saúde não permite o regresso apressado. Você sabe que sua esposa, Dona Sinhá, pediu fosse você aqui tratado convenientemente. Alguém poderia ver essa fala e dizer: ah, tá mentindo. Em tese, não. A esposa dele pode ter emitido orações para que do outro lado da vida, né, na crença dela, ele fosse auxiliado, recebido pelos anjos, entre aspas, e aí Alfredo acaba que de uma forma ou de outra está falando a verdade. Creio que ela deve estar muito tranquila a seu respeito. Suas ideias, porém, meu amigo, não estão ainda bem coordenadas. Temos alguma coisa mais a fazer. Por que preocupar-se tanto assim com as terras e os escravos? Primeiramente, a saúde, Malaquias. Não esqueça a saúde. E aí, alguns outros trechos da conversa vão se dar, a gente não transcreveu todos, e o Malaquias então diz: reconheço que as suas observações são justas, mas meus filhos não se movem sem mim. São preguiçosos e necessitam da minha presença. Ao que Alfredo, mais alguns pontos do diálogo à frente, vai dizer: pois é isso, Malaquias. Chegam instantes na vida em que precisamos devolver a Deus o que a Ele pertence. Além do mais, seus filhos são também responsáveis e, se forem ociosos, responderão pelos males que criarem em torno de si mesmos. Por agora, é indispensável que você se refaça, aclare as ideias e sossegue o coração. Então, ao final do capítulo, Alfredo vai revelar que a real intenção desse senhor não é exatamente cuidar da família, não é exatamente a preocupação com os filhos, mas é mais a preocupação com a posse dos escravos e da propriedade. Há ainda um desejo de mando, há ainda um desejo de impor-se, né, nesses moldes nada saudáveis com a qual a sociedade daquela época estava ainda naturalizada, de possuir escravos, enfim. Então, vejam que o orientador espiritual Alfredo conhece a real intenção do Malaquias, mas ele não a joga de pronto na sua face como a revelar-lhe aquilo que ele tenta esconder talvez de si mesmo. E muito menos diz de sopetão que ele já está desencarnado. Afirma que a esposa pediu que ele fosse ali tratado e vai conduzindo o espírito para reflexões de ordem superior. Com relação aos bens materiais, dizendo que é chegado o momento de deixar que Deus volte a administrar aqueles bens que não são mais dele, apesar dele ainda não saber disso em toda a profundidade, e que com relação aos filhos, tudo aquilo que eles vierem a cometer é de responsabilidade deles. Então, esse primeiro caso, ele nos leva a refletir um pouco sobre a nossa relação com as nossas posses, com as nossas posições de autoridade. Se nós nos víssemos assim arrancados dessas posições pelo processo de desencarnação, como é que a gente ia se sentir? Será se nós estamos nos valendo da administração de recursos que Deus nos entregou, sejam eles posses ou posições de autoridade,
para o crescimento espiritual, ou será se há ainda somente uma identificação da nossa própria imagem atrelada à posição que essa encarnação nos confere? Será se nós entendemos que nós, espíritos imortais, não somos as posições que nós ocupamos? Será se a gente lembra de fato que estamos verdadeiramente administrando recursos nas posições que Deus nos conferiu? E de que, ao sermos retirados dessas posições, o patrimônio que nos interessará será o bem que nós fomos capazes de produzir enquanto administrávamos o poder e os recursos que estavam nas nossas mãos? São algumas das perguntas que o caso de Malaquias nos proporciona, algumas das reflexões. A conversa segue e aí um outro senhor interrompe os pedidos do senhor Malaquias, um senhor bem vestido, e diz assim: e a solução do meu processo, senhor Alfredo? Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé. Minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos. Segundo já lhe fiz ver, meu quinhão é superior aos demais. Soube, todavia, que o Visconde de Cairu interpôs toda a sua influência contra mim. Ninguém ignora tratar-se de um grande velhaco. Que não poderá ele fazer com as artimanhas políticas? Está mal informado a meu respeito. O Senhor enviou meu pedido ao imperador? Então, no caso desse homem, trata-se de alguém interessado, reclamando questões de herança. Vamos ver qual a orientação de Alfredo. Mas, meu caro Aristarco, respondeu o administrador Alfredo muito calmo. Acredito que você está sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina. Então vejam que no simbolismo da orientação há uma profundidade de espiritualidade, de conduzindo o olhar daquele espírito para processos de espiritualidade. Que valem os patrimônios terrestres ante os patrimônios imperecíveis? Não pense no que tem perdido. Medite nos bens sublimes que poderá alcançar diante da vida eterna. Esqueça os primos ambiciosos e o Visconde que não o compreendeu. Terão eles de deixar quanto possuem no campo transitório a fim de prestarem contas à divindade. Nunca pensou nisso? Então pode parecer estranho para muitos de nós que lemos essas orientações, essa posição assim um tanto carinhosa de Alfredo. Principalmente quando, mais uma vez, ao final do capítulo, ele vai dizer que a intenção real do Aristarco é tomar posse da parte da herança que compete aos primos. Então, ele reclama dos primos, mas, na verdade, ele é que quer tomar a parte da herança que compete aos primos. Então, vejam que Alfredo não toca nesse ponto da questão. E aí a gente pode imaginar certamente que tipo de tratamento você dá para espíritos aperturbados, né? O título do capítulo é Espíritos Dementados, dementes. Não sabem que desencarnaram, estão presos a situações que não lhes dizem mais respeito. É como se a gente estivesse atuando numa instituição de saúde mental. Você não vai dizer verdades para o doente. Você vai conduzir um tratamento de forma acolhedora e esclarecedora. E aí, essa questão de Aristarco, ela também nos leva a refletir sobre as nossas posses, mas principalmente
sobre aquilo que nós atribuímos ser o nosso direito no mundo. Será se muitas vezes, assim como o Aristarco, a gente também não se acha merecedor de parte de créditos, de bens ou de posições que na verdade são de direito de outras pessoas? Será se a gente vê com clareza a justiça na distribuição dos recursos e aceitamos essa distribuição enquanto aqui estamos? Ou será se não estamos em posição correlata a de Aristarco, julgando que algo nos pertence, quando na verdade isso é de direito de outrem? Essa questão é muito importante porque a gente sempre afirma que quando André Luiz escolhe o que ele coloca nas páginas das suas obras, ele está mandando uma mensagem de alerta aos encarnados. Como estamos vivendo? O que estamos escolhendo? Então, é como se ele estivesse pedindo para a gente fazer uma espécie de comparação, para que a gente não desencarne em condições semelhantes, entendendo que quem pode ler sobre essas verdades tem muito mais condição de agir com sabedoria. Tem um último caso de uma senhora que procura Alfredo dizendo o seguinte: Senhor Alfredo, peço-lhe não me retenha aqui. Meu marido é nosso próprio adversário. Imagine você numa instituição espiritual dedicada a atender espíritos dementados, perturbados, em condição de perturbação, ouvindo essa história. Se você fosse André Luiz, por exemplo, e aí ela pede para não ser retida ali, afirma que o marido é o seu próprio adversário. Prometeu perseguir as filhas tão logo me ausentasse de casa. Aqui permanecendo, estou certa de que ele nos dissipará os bens. Desmoralizar-nos-á o nome. Por favor, autorize o meu regresso. O coração me diz que as filhinhas estão desesperadas. Convenço-me cada vez mais de que minha moléstia teve origem nesse estado de coisas. Vamos ver mais uma vez a orientação de Alfredo. Ele diz assim: já sei, minha irmã, respondeu o nosso amigo com a mesma solicitude. No entanto, que adiantaria regressar tão fortemente atormentada? Não será melhor curar-se, tranquilizar o espírito para ajudar as filhinhas com eficiência? Ela faz algumas argumentações e ele então responde: todavia, ninguém a maltrata. Disse o interlocutor bondosamente: e seu caso não é tão simples como parece. Tenha calma. Os laços consanguíneos são edificantes, mas acima deles vibra a família universal. A real intenção dessa senhora era envenenar o marido para ficar com a parte dele dos bens, da família. Por isso que eu perguntei, se fôssemos nós no lugar de André Luiz, certamente, se a gente não tivesse esse poder de visão, compreensão, a gente ia se condoer dessa história, né? A gente ia ficar assim tomado de um sentimento, talvez até de compaixão por essa problemática, só que Alfredo conhece o caso de todos ali. E no caso dessa senhora, a real intenção dela era envenenar o marido.
Vejam que são espíritos que mentem para si mesmos. Aí também está a demência. Não é só no fato de desencarnarem e não perceberem. A demência está principalmente no fato de negarem para si mesmos a verdade relativa aos seus próprios atos. Isso os faz estar em condição de perturbação no mundo espiritual. Não é o fato de terem desencarnado propriamente falando. Então, ela nem sequer assume o seu real interesse. Aqui, Alfredo já fala algo mais diferente. Ele diz: o seu caso não é assim tão simples. Então, o que esses três casos nos levam a refletir é o quanto de verdade a gente tem que ser capaz de ver e de lidar a nosso próprio respeito no que tange aos bens que a gente administra, as nossas relações familiares, as nossas posições de poder. Porque a gente pode estar fazendo petições para Deus, alegando uma coisa, e Ele está vendo que, na verdade, a nossa intenção é outra. Encarnados, nós podemos estar em estado de inconsciência com relação às motivações dos nossos pedidos. Viver com lucidez é o desafio daquele que conhece o Espiritismo, que conhece a verdade da imortalidade da alma, não somente viver com lucidez com relação ao que lhe aguarda, mas com relação às consequências dessa crença, como diz Allan Kardec. O verdadeiro espírita não somente admira a moral, ele aceita todas as consequências da verdade, da imortalidade da alma. E talvez a principal consequência disso seja capaz de ver os escaninhos da sua alma, as reais motivações do que você pede. Quantas coisas a gente não gostaria de se livrar, alegando algo que não procede aos olhos de Deus. Quantos pedidos a gente não faz para os orientadores espirituais, alegando motivos que escondem as nossas reais intenções. Então, o convite é: quais são as nossas reais intenções? É a reflexão que a gente pode levar desses três casos. Para que nós não estejamos numa condição assim de inconsciência espiritual. E isso vai nos conduzir a um processo de resignação e aceitação profundo. Porque quando a gente desmascara a nossa real intenção, a gente entende a necessidade das injunções que a vida nos impõe. A gente entende que muitas vezes nós estamos em caráter de proteção diante de algumas dificuldades que a gente tem, em caráter de tratamento. Assim como esses espíritos. Fazendo esse movimento de lucidez, a gente vai desencarnar em situação de honestidade para conosco mesmos. E isso significa a paz relativa que a gente pode alcançar ao retornarmos para o mundo espiritual. Para a gente encerrar, Alfredo lembra que no círculo carnal, esses espíritos seriam todos absolutamente normais, porque nós, homens, não lidamos com as nossas, com os nossos enganos. Então, para o mundo, seríamos normais. No entanto, aqui são verdadeiros loucos. São desencarnados que por muito tempo se agarraram aos problemas inferiores. Reclamam providência, vejam só, sem falar no ensejo de iluminação que menosprezaram. Enganaram a si mesmos. Acusam os outros sem relacionarem os próprios erros. Então a gente vai vendo
que pode ser um problema assim mais comum, né? Não, a gente lê o título do capítulo, Espíritos Dementados, e pensamos assim em coisas muito graves, mas se a gente não se cuida, a gente pode estar vivendo em condições similares de auto-engano, desprezando a oportunidade de iluminação que a vida nos dá, acusando os outros sem ver os nossos próprios erros. Essa é a principal mensagem desse capítulo. São essas reflexões que a gente gostaria de propor para que juntos possamos conhecer um pouco mais dos nossos motivos, das nossas motivações. Deixa aí as tuas dúvidas, os teus comentários. A gente vai responder todos na live do mês de outubro, no primeiro sábado de outubro. A gente deseja uma excelente semana a todos. Que Deus nos abençoe e até o próximo sábado.